Ao clicar nesse vídeo, talvez a primeira coisa que você tenha se perguntado é: será que dá realmente para chegar até 1 milhão com a aposta de R$500? E sim, na verdade, com tempo suficiente de juros composta para chegar a qualquer tipo de valor. A questão é conseguir fazer isso no período de uma vida. Mas eu te garanto que você consegue chegar até R$1 milhão com a aposta de 500 e possivelmente em menos tempo do que você acha que é possível. Agora, isso não quer dizer que o processo vai ser rápido. Se você espera conseguir rapidamente fazer isso, com a aposta de 500, sinto te dizer que esse vídeo não é para você. Inclusive, acho que não há vídeo real que te mostra como fazer isso num período muito curto de tempo. O que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo são os benefícios de educação financeira, de investir com regularidade para que você possa conquistar objetivos de longo prazo. E para isso, eu vou pegar principalmente em 3 pontos. Eu vou te mostrar que poupar é bem diferente de investir, que você precisa considerar a inflação na conta, principalmente quando você raciocina em horizontes mais longos de tempo, e que sim, mesmo com a inflação na conta, você vai chegar até esse primeiro milhão, ainda que eu esteja considerando não o primeiro milhão como simplesmente um número, que não muda, né? O primeiro milhão nominal. Eu vou te mostrar como chegar ao primeiro milhão em poder de compra, corrigido pela inflação. Então, para começar, é interessante você simplesmente supor o acúmulo de R$500 por mês para chegar até o seu primeiro milhão de valor nominal, sem colocar a inflação ainda. Veja aqui nessa figura que eu coloquei na tela, oriundo da minha planilha, que são necessários 2.000 meses para isso. O problema está no fato de que 2.000 meses são 166 anos. Tudo bem que a medicina está avançando, mas mesmo assim é tempo demais, muito mais do que o tempo médio da vida de um indivíduo. E ainda que a gente consiga viver mais tempo, dobre a expectativa de vida, basicamente, você não quer ficar rico no finalzinho da sua vida. Você quer que isso aconteça antes, até para poder aproveitar os benefícios de ter o dinheiro. Então fica claro que você tem que colocar esse dinheiro que você poupou para trabalhar. E o grande problema que faz muita gente desistir está no fato de que no começo, ainda que os juros sejam altos, como por exemplo os 12,25 que temos hoje na nossa Selic, o desempenho do seu investimento, em termos absolutos, não será muito interessante. Afinal de contas, você investe R$500, por exemplo, em um mês você vai ter bruto R$504,84. Então só R$4,84 são juros. Como eu disse, bruto, né? Depois vai ter imposto de renda quando você for retirar o dinheiro. No segundo mês, com mais 500, aí você teria R$1.014,56, dos quais 1.000 foram aportes, R$14,56 juros. Ao final do primeiro ano, a coisa fica um pouco mais interessante. Já são R$6.391,10. 6.000 de aportes, R$391,10 de juros. Mas mesmo assim, veja que o efeito dos juros no todo que você acumulou, ele é muito pequeno no início. Eu já falei isso diversas vezes aqui no canal, de que, principalmente no começo, os aportes são mais importantes do que a rentabilidade. Ou seja, de pouco adianta você fazer aquilo que a maioria das pessoas que começam a investir fazem. Elas começam, desanimam porque o resultado é pequeno no começo, aí param, gastam dinheiro, anos depois lembram que tem que investir para poder se aposentar com melhor qualidade de vida, até porque não vai dar para contar com o INSS no futuro. Se você acha ruim hoje, espera para ver daqui a 30 anos, com crise demográfica aqui no Brasil, menos jovens, muitos aposentados, a situação ficará pior. Só que elas ficam entrando e saindo do mercado sem fazer aquilo com regularidade. Então, o primeiro ponto é, para que você chegue no seu objetivo é necessário investir todo mês. E aí, pegando esse exemplo dos R$500 e considerando 1 milhão de maneira nominal, simplesmente um número. E para isso eu vou usar uma média da Selic que nós tivemos aqui no Brasil ao longo das últimas décadas. Porque agora está em 12,25, numa próxima reunião pode ir para 13, 14, tem muita gente esperando que nesse ano chegue próximo dos 15, mas a média de longo prazo da Selic, excluindo os primeiros anos do Plano Real, onde a taxa chegou a 40%, fica em torno de 10%. Então por isso eu vou utilizar esse número. Se a gente coloca na conta R$500 investidos por mês a juros de 10% ao ano, veja que para chegar até um número próximo de 1 milhão, levemente maior, como você pode ver aqui na tela, foram necessários 356 meses, ou seja, 29 anos e 8 meses. Poxa, isso é tempo pra caramba, Bruno, são 30 anos e você nem colocou a inflação na conta ainda. Sim, é bastante tempo, mas vai passar de qualquer jeito. Se você que me assiste aqui tem 25 anos, aos 55 conseguiria ter esse valor, o que é inferior à idade de aposentadoria que nós temos no Brasil hoje. Logicamente, se você consegue submeter o seu investimento a taxas mais altas, o período de tempo encurta. E se submete a taxas mais baixas, o período de tempo aumenta. Apenas para que você tenha uma ideia disso, eu vou fazer uma simulação com juros de 7% ao ano, o que é mais ou menos o desempenho da poupança atualmente, porque com o estágio atual da Selic, a poupança rende 0,5% ao ano mais TR, então ficaria próximo disso. Veja que fazendo uma simulação dessa forma, seriam necessários 445 meses, o que daria 37 anos e 11 meses, quase 38. Então perceba que a gente tem praticamente 8 anos a mais de aportes e trabalho, porque você teve uma rentabilidade 3% menor ao ano. De modo que os aportes são importantes, sobretudo no começo.
depois a rentabilidade, conforme o montante vai aumentando, fica cada vez mais importante. E aí, depois que você já se conscientizou da questão dos aportes, da rentabilidade, vamos colocar a inflação na conta, porque somos um país de inflação alta. A média do Plano Real é em torno de 6%, se você pega antes do Plano Real, a inflação era cavalar aqui no nosso país. Um dado que eu coloquei no meu livro que assusta muita gente, você pode achar no site do IBGE, é da inflação acumulada no Brasil dos anos 80 até 94, ano que começou o Plano Real. Nesse período de apenas 14 anos, a inflação no Brasil ficou em mais de 13 trilhões. E aí repare, né, se uma inflação de 100% são preços dobrando, uma inflação de 13 trilhões são preços se multiplicando por 260 bilhões de vezes. O Brasil tem o mérito de ser um dos poucos países que não passou por uma guerra e conseguiu ter um episódio hiperinflacionário dessa magnitude. Palmas aos envolvidos, né? E aí eu espero que no futuro a inflação não seja nada parecida com esse passado pré-Plano Real. Então vou colocar na conta uma inflação de 5%, que é absolutamente necessária em prazos mais longos, porque, por exemplo, em 24 nós tivemos a comemoração de 30 anos do Plano Real, foi em julho de 2024. E se você pega a atualização de 1 milhão lá de julho de 94 até o último mês de 2024, que é o dado de inflação mais atual que eu tenho para realizar essa simulação, veja que 1 milhão de 94, embora nominalmente seja a mesma coisa, 1 milhão lá, 1 milhão aqui, em termos de poder de compra, para você conseguir comprar a mesma coisa com 1 milhão de 94 hoje, você precisaria ter quase 8 milhões e 300 mil. E aí, pensando nisso, voltando para nossa planilha, se a gente faz os cálculos com aqueles 10% de rentabilidade, com R$500 de aporte por mês, e que fariam com que, mais ou menos em 30 anos, a gente atingisse 1 milhão de valor nominal, veja que colocando uma inflação de 5% na conta, você teria 1 milhão no nome, mas com poder de compra equivalente a pouco mais de 236 mil dos dias de hoje. Então isso com certeza é melhor do que nada. É melhor estar aposentado hoje com mais de 200 mil na conta do que 100, mas ainda está muito longe desse sonho do primeiro milhão em poder de compra. Novamente mostrando a questão da rentabilidade, se fosse na poupança seria ainda pior, né? 7% de rentabilidade, 5% de inflação, no final você teria 1 milhão, mas com poder de compra equivalente a pouco mais de 164 mil. Pô, Bruno, mas aí eu tô ficando desanimado, né? Porque afinal de contas, se considerando nominalmente eram 30 anos, agora, se eu for buscar realmente o poder de compra de 1 milhão de hoje, eu vou ter que, sei lá, ter uns 5, 6, 7 milhões lá no futuro e vai demorar muito mais tempo. Considerando a rentabilidade de 10%, com certeza. Mas aí você tem que pensar que, aprendendo a investir, você vai compor uma carteira com diversificação, com exposição a diferentes moedas, ativos, países. E aí, pegando uma média de rentabilidade dos últimos 10 anos, a Selic fica próxima de 10%, como eu disse. Na verdade, 9,24, para ser realmente muito preciso, na vírgula. Se a gente pega o IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, ele foi pior do que a Selic, ficou em 8,72. Se pegamos o Ibovespa, nosso principal índice acionário, 9,62. E aí começa a parte boa que pode levar sua rentabilidade para cima pelos dados históricos, porque o S&P 500 em reais subiu cerca de 20,58% nos últimos 10 anos. Veja que, para um efeito de uma simulação simples, você poderia ter o seu patrimônio multiplicado por 20%, o que faria com que a cada 4 anos ele dobrasse. E se a gente coloca o Bitcoin nessa história, ao longo dos últimos 10 anos ele rendeu, na média, 81,95%. Mas eu não espero que você tenha tudo em Bitcoin, eu não espero que você tenha tudo no S&P, até porque grande parte das pessoas que me assistem aqui moram no Brasil, então considerando que você mora aqui, alguma coisa em real você vai ter que ter. De modo que, trazendo essa carteira composta para uma rentabilidade média de 15%, eu vou voltar a usar minha planilha para simular o que iria acontecer. Veja agora que eu coloquei 15% de rentabilidade, a inflação em 5%, os aportes de R$500 e num período de 274 meses, o que dá 23 anos, nós chegaríamos nominalmente no primeiro milhão. Mas, em termos de poder de compra atual, isso seria equivalente a R$330 mil dos dias de hoje. Aumentando o período de tempo, se a gente fizesse o mesmo investimento, 15% com inflação de 5, R$500 de aporte, só que durante um período de 30 anos, nós teríamos um patrimônio acumulado de, arredondando, 2.815 mil, com poder de compra equivalente a 651 mil dos dias de hoje. E finalmente, com essas mesmas premissas, num período de 420 meses, o que dá 35 anos, nós chegaríamos no poder de compra de 1 milhão dos dias de hoje, o que seria equivalentes, lá no futuro, daqui a 35 anos, a um patrimônio de 5,7 milhões. Ou seja, colocando a inflação na conta, você teria 5,7 milhões daqui a 35 anos, que equivalem a ter 1 milhão de poder de compra nos dias de hoje. Tudo isso tendo feito aporte de R$500 ao longo do tempo. E aí, novamente, 35 anos são muito tempo. Alguns talvez pensem, né, poxa, seria melhor meu pai ter feito isso para mim lá no passado. E aí fica um convite para que você faça isso para o seu filho, caso você já tenha condições, já tenha feito o seu. Agora, para quem é jovem, eu lembro novamente,
35 anos irão passar de toda forma. E investindo você pode se aposentar melhor em comparação àqueles que não vão investir e vão contar simplesmente com a boa vontade do governo através do INSS ou de algum outro mecanismo de previdência pública. Pô, Bruno, mas mesmo assim 35 anos é muito tempo, eu queria ter esse dinheiro antes. Bom, há uma forma de encurtar ainda mais esse tempo, sem ter que mexer na rentabilidade, levando para valores que podem se tornar irreais. Porque repare que eu corrigi o valor que você quer de patrimônio pela inflação, mas em nenhum momento eu corrigi o valor dos seus aportes pela inflação. Então, para você que veio para esse vídeo e pensa, pô, R$500 é um valor que eu consigo aportar todo mês. Que bom, mas pense que ao longo do tempo, a remuneração que você ganha no seu emprego, ela vai ter algum reajuste pela inflação. Se você é dono de um negócio, o que você vende vai acabar subindo de preço, até porque seus custos vão subir. E provavelmente o que você vai ter de lucro, ainda que não suba muito, vai acabar acompanhando a inflação. Então é natural que ao longo da vida, você não trave simplesmente seus investimentos de R$500 durante 30 anos. Você vai investir 500, depois 500 alguma coisinha, 600 alguma coisa. Caso você aumente muito a renda, você pode fazer aportes cada vez maiores. E isso pode acontecer. O natural da vida de uma pessoa é que com 20 anos a gente ganha um certo valor, com 30 a gente é mais produtivo, ganha mais, com 40 geralmente ganha mais do que com 30 e com 20, até um certo limite quando você começa a ficar meio defasado no mercado de trabalho, já chegando mais próximo à fase de aposentadoria. E aí, dando um exemplo de como a conta ficaria diferente se a gente considerasse essa questão do reajuste do aporte ao longo do tempo, eu fiz um raciocínio contrário aqui na planilha, como você pode ver aqui na tela. Eu coloquei aquele valor desejado de 1 milhão, o que na verdade, depois de 35 anos, seria 5 milhões e 500 mil, com aquelas premissas de 15% de rentabilidade e 5% de inflação. E veja que para atingir esse valor, o meu aporte inicial seria de R$ 326,33, que ao longo do tempo seriam mensalmente corrigidos por essa inflação de 5%, quebrada a cada mês. Então seria um pequeno acréscimo com a passagem dos meses do ano. Só que no título do vídeo, eu propus para você chegar a 1 milhão com um aporte de R$500. Então, iniciando seus investimentos com esse foco em ter algo em torno de R$500, veja que eu coloquei 15% de rentabilidade, 5% de inflação, para chegar a 1 milhão de poder de compra, o que daria 4,3 milhões no total. E o seu primeiro aporte seria de R$ 527,40. E aí, novamente, a cada mês ele cresceria um pouquinho, até que desse um crescimento de 5% em intervalo de 12 meses, que seria o reajuste anual. Veja que ao fazer isso, aquele período de 35 anos para chegar até o primeiro milhão de hoje, de poder de compra de hoje, cairia para 360 meses. Ou seja, você ganhou mais 5 anos, só porque você reajustou o seu aporte, que é muito importante no começo e depois perde importância pela inflação. E aí, apenas para mostrar como isso é importante, através do poder dos juros compostos em períodos de longo prazo, vou colocar aqui na tela as últimas linhas da minha planilha, mostrando quanto você teria que aportar lá no final, já chegando próximo desse patrimônio de 4,3 milhões daqui a 30 anos, que são equivalente a 1 milhão de hoje, se tivesse feito a correção mês após mês. E veja que seria um valor de aporte de R$ 2.270,14. E isso aqui com certeza assusta muita gente, porque você pensa, cara, mas é impossível aportar isso hoje. Mas repare que eu não estou falando de hoje, eu estou falando do aporte que você fará daqui a 30 anos. São 30 anos de inflação de 5% na conta. Isso foi apenas o acréscimo de 5% ao ano de inflação. E aí, para ficar mais fácil de gerir essa informação, principalmente para o pessoal mais velho, basta lembrar de como era o salário mínimo no começo do Plano Real. Lá em julho de 94, o salário mínimo era abaixo de R$70. Hoje está na faixa de 1.500. Estamos falando do mesmo período aqui, 30 anos. Portanto, veja o seguinte, ao aportar todo mês, ao corrigir os seus aportes pela inflação, ao buscar mais rentabilidade diversificando seu patrimônio, inclusive usando ativos que não são brasileiros, tirando o dinheiro do país ou tirando o país do seu dinheiro, como é o caso do Bitcoin, você pode conseguir, com um aporte relativamente pequeno no começo, ter uma situação agradável na sua aposentadoria, com um patrimônio nominalmente grande que tem o poder de compra equivalente a 1 milhão dos dias de hoje. E aí, basta lembrar que quanto antes você começa, mais cedo você chega aos objetivos e potencialmente ao longo dessa jornada, as coisas podem acontecer de maneira mais rápida, porque você pode acabar conseguindo aportar mais ou tendo anos que levam sua rentabilidade média para cima, como foi o caso de muita gente que pesou mais a mão em alocação no exterior e Bitcoin em 2024 e 2023, por exemplo. E se você quer aprender a alocar lá fora e também em cripto, lembro novamente que a próxima turma do Viver de Renda vai abrir no dia 10 de fevereiro. Lá você vai aprender a investir no mercado nacional e também a utilizar o mercado internacional, investindo nos Estados Unidos, entendendo como funciona o Bitcoin, como é que compra, vende, armazena, faz autocustódia, se vale a pena ou não para cada caso, como é que é o imposto, tudo isso. É um curso muito completo. Então fica o convite para que você conheça e se inscreva na turma 29. Eu fico por aqui. Esse era o recado do vídeo. Espero que tenha gostado, que isso tenha te ajudado. Inclusive, se gostou, eu peço que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal para que a gente possa continuar crescendo e alcançando cada vez mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima.